Este é o programa Reavivados por Sua Palavra e estamos tendo a oportunidade de estudar aqui mais um capítulo da Bíblia. Você sabe, a Igreja Adventista idealizou um processo, uma coisa normal, uma coisa bem simples, né? Quanto mais simples as coisas são melhores, né? De estudar um capítulo da Bíblia por dia. Já é a terceira vez que em todo o mundo se estuda o mesmo capítulo e na sequência a Bíblia toda. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui para conversar com você. Estamos no YouTube. Todos os dias também, às 6 da manhã, um novo capítulo vai para o ar. E ali você encontra a Bíblia já gravada pelo menos 2 vezes. Toda a Bíblia, para poder estudá-la com alegria, com satisfação. Marque um momento no dia, de preferência de manhã, acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Copie o link, passe para os amigos, não só do canal, como também de algum capítulo ou do capítulo do dia, para abençoar a vida dessa pessoa. Bom, a Novo Tempo sempre nos surpreende e, graças a Deus e aos anjos da esperança, nós podemos fazer chegar até você gratuitamente essa revista. Basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp que aparece colocando o nome da revista. Bom, é a revista Esperança Novo Tempo, não é um guia de estudo da Bíblia, e este aqui vem falando sobre a cura do pecado, preparado pelo pastor Rafael Rossi, apresentador do programa Arena da Verdade. Então, muito importante você entrar em contato com a gente, escrever aí a cura do pecado e coloque assim o WhatsApp, você já vai receber pelo WhatsApp, vai ser bem fácil isso, tá bom? Então não se esqueça, peça a sua revista hoje e divulgue para os seus amigos. Nós também estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify e queremos agradecer aos Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações, nos ajudando a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Se Deus tocou no seu coração e você quer participar também, é simples, este outro número de WhatsApp você pode usar para fazer sua pergunta ou dizer, eu quero ser um anjo, como é que eu faço? Vamos estar esperando aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Então, não saia daí. Já estamos de volta com você e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Romanos e hoje vamos passar para a última parte, o último capítulo desse pequeno bloco, mais ou menos aí no meio da mensagem. Depois do capítulo 8, que trata de doutrinas, nós temos o 9, 10 e 11, na sequência, lógico, mas eles formam um bloco que é uma explicação de Paulo para o povo em geral, da igreja ali em Roma. Havia os judeus convertidos, havia os gentios também convertidos, e ambos tinham coisas para serem trabalhadas. Os judeus achando que, bom, nós somos judeus, vamos continuar mandando aqui nesse grupo também, né? E os gentios vêm trazendo coisas até novas, diferentes da fé cristã, inclusive, e também querendo esse tipo de prerrogativa. E Paulo vai explicando, capítulo 9, ele diz assim, bom, no passado a eleição dos israelitas foi real, vocês foram eleitos, mas acontece que vocês se desviaram, Deus não se enganou, Deus não disse, bom, agora vocês não são mais. No capítulo 10, que foi de ontem, nós vimos o presente, a rejeição. Então, uma coisa eu repeti várias vezes e tem que ficar bem claro isso em nossa mente, que quem rejeitou não foi, quem tomou a atitude de rejeitar primeiro não foi Deus, foi o povo. O povo de Israel rejeitou a Deus, não é? Eles se tornaram orgulhosos, eles achavam que eles não precisavam mais da salvação, eles foram zelosos, mas sem conhecimento, sem equilíbrio, não é? E agora no capítulo 11, depois dessa introdução, né, que é o último capítulo deste bloco,
sobre o futuro, a restauração. Então, nós temos um Deus que é o Deus das segundas chances, ou da segunda chance. Ele sempre está com o braço estendido, convidando os seus filhos para retornarem, para deixarem de o rejeitarem, não é? Então, Deus os rejeitou, eles é que rejeitaram a Deus. E até um verso que eu li aqui, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Aqui o verso 22, no capítulo 9, né? 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. A longanimidade já é uma coisa extensa, mas foi muita longanimidade os vasos da ira, falando do oleiro e tal, que Deus fez uma outra coisa daquele vaso. Ele misturou aquele vaso da ira, né, preparado para a perdição, que era o povo, agora uma mistura, gentios e judeus e israelitas formam o Israel espiritual. Então lá, capítulo 11, né? Aqui Paulo vai usar 5 testemunhas. 5 testemunhas. A primeira testemunha que ele vai usar é dele mesmo. Quando ele diz assim, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, aí que está. Essa é uma compreensão importante para a gente. Deus não nos rejeita. Somos nós que o rejeitamos, ou quem o rejeitam. Somos esse ser que rejeita, não é? Nós somos. Não é Deus que nos rejeitou porque nós pecamos. Ah, você pecou, porque está rejeitado. Não. O Senhor nos ama apesar de. Assim é o homem. Eu não gosto de você, pronto, não quero saber de você, rejeito a sua amizade, você como pessoa e tal. Não, Deus não faz isso. Deus sempre está de braços abertos, ele não é conivente. Isso aí não tem nada a ver. A longanimidade de Deus, ela não reduz o seu poder de juízo. Escrevi aqui embaixo para não esquecer. A longanimidade, a paciência de Deus não reduz o seu poder de julgar. Deus nunca foi conivente, mas ele foi muito longânimo com o povo, até que ele disse, chega, vamos lá para a Babilônia, chega. Os assírios vão estar sobre vocês, falando lá de Samaria, né? Chega, agora vamos partir para outra. O Messias veio, não rejeitaram, agora é Israel espiritual. Essa é uma saída fantástica. E Paulo diz assim, bom, porventura Deus rejeitou? De modo nenhum, ele é bem enfático aqui, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, sabia quem era. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, verso 3, arrasaram os teus altares e só eu fiquei, porventura procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Olha, isso daqui é forte, né? Deus tem sempre o seu remanescente. Rejeitou Deus a Israel? Não. Ele tem o seu remanescente ali. Tem, e a quantidade de judeus que se converteram, e a quantidade de gentios que se converteram também, são a nova experiência de Israel espiritual. Mas ele não rejeitou o povo que o rejeitou. E agora ele não seria mais o povo de Deus, não é? A menina dos seus olhos. Mas dentre os judeus, os israelitas, havia o remanescente. Deus não rejeita ninguém que quer servi-lo, mesmo que o sirva de uma maneira equivocada em alguns aspectos, não é? Vai conhecendo a palavra, vai mudando, vai crescendo, é um crescimento. Você não fica estagnado na palavra de Deus, você cresce na palavra de Deus. Por isso que o relacionamento diário, através da oração, através do estudo da Bíblia Sagrada, são importantíssimos para as pessoas. Porque existe um crescimento, né? A gente vai crescendo. Pare de comer para ver, pare de beber água, não é? Você não aguenta. Assim deveríamos ser nós com a palavra do Senhor, né? Como o salmista diz, nossa,
a minha alma espera por ti como uma corça quer a água, né? É bem séria essa questão. Então Deus tem sempre os remanescentes. Aqui no verso 5 ele fala: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Verso 7. O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Então, olha aqui, importante aqui. Isaías vai falar mais aqui na frente, mas importante aqui. Israel busca, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. O que Israel buscava? Salvação pelas obras. Eu já sou judeu, já sou israelita, eu não preciso temer, porque a graça de Deus vai me salvar no final. As bandejas lá das boas ações e dos pecados estarão ali meio empatadas e a graça vem e põe um dedinho em cima das boas ações. Eu estou salvo. Essa é uma compreensão errada da graça. E a graça não vai computando pontos na vida da gente. Não é? Eu sou bom, faço coisas boas, serei salvo. Não, eu sou salvo e faço coisas boas. A graça me salvou. E é pelos méritos de Cristo que eu faço essas coisas boas. Eu sou um ramo. Vai falar aqui no final. Ramo. Eu sou só um ramo na videira. Só. A ilustração vai ser um pouco diferente aqui, mas a gente vai chegar nela aqui. Então, essa eleição não é uma eleição para agora você vai ser salvo, querendo ou não, né? Eu estou sendo bem exagerado aqui. Deus lhes deu, e Isaías fala, o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi fala, torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Que ideia? Essa daí, o testemunho de Elias, né? Não tinha mais gente, só eu e tal. Não, tem muita gente. Mas alguns fizeram exatamente isso, fecharam os olhos. Não foi Deus quem deu isso para eles. A ação de Deus para salvá-los, não provocou a cegueira neles. Eles rejeitaram primeiro e ficaram cegos. E o pior cego é aquele que não quer ver. O meu pai morreu com câncer do pulmão, do cérebro. Ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E ele sempre dizia assim, eu largo a qualquer hora. O cigarro não me domina, eu o domino. A qualquer momento eu posso largá-lo. Nunca largou. Morreu cedo, 53 anos. Que triste, não? Essa insistência. Eu não tenho pecados. Por que eu tenho que fazer... Eu não tenho que depender de Deus? Eu não tenho pecados, então eu vou fazer coisas boas. Eu vou fazer boas obras. Bom, o próprio Paulo fala isso, que quem rejeitou não foi Deus. Eles rejeitaram a Deus. Aqui Elias, que fala sobre, mas sobrou apenas eu. Não, tem mais 7.000 que não dobraram. Tem um remanescente. Esse remanescente é precioso, porque ele quer continuar. Como povo, não mais, mas como indivíduos para o Israel espiritual. Aí vem os gentios. Pergunto, pois, são várias perguntas, né? Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, povo Israel, né? Eles tropeçaram para cair? Não. Deus não colocou nenhum tropeço. Eles não tropeçaram em algum lugar para dar sentido à queda. Você entende aqui a expressão? Tropeçaram para que caíssem? Não. Não foi um ato de consequência. Ou caímos porque houve um tropeço, ou caímos. Então, se não tivesse aquele tropeço, nós não cairíamos. Não, não. Foi de caso pensado. Tinha um professor meu de português que ele diria assim, adredemente preparados, adredemente decididos. Eles decidiram seguir a Baal. Não foi um tropeço. Então, vamos lá. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Todas as respostas de Paulo que são, de modo nenhum, não. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios,
para pô-los em ciúmes. Ele menciona isso aí no capítulo anterior, né? Vou colocar ciúmes desse povo que estará chegando. Não, mas a transgressão deles, a rejeição deles, pode ler isso também que cabe. A rejeição do povo israelita em relação à salvação, à dependência de Deus, dependência quer dizer fora orgulho, é o que eles tinham, fora a compreensão ruim da palavra, fora o zelo sem entendimento, fora o não desejo de me ser salvo, porque eu já sou salvo. Então, aqui, mas por causa dessa transgressão, dessa rejeição em relação a Deus, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, quer dizer, agora todo mundo é um israelita espiritual, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, Israel pode voltar como indivíduo, ou como indivíduos, pode voltar. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo aos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, a competição os do meu povo e salvar alguns deles. Então ele está dizendo assim, bom, os israelitas, povo de Deus, agora rejeitou a Deus, então eles foram colocados de lado como povo, mas não indivíduos, há remanescentes aí, que vão ser salvos, não é? Mas para colocar o meu povo com ciúmes dos gentios e provocar uma emulação, uma competição, para que eles possam abrir os olhos, essa é a ideia aqui, né? Competir quem chega primeiro, mas assim, abrir os olhos, espera aí, isso é conosco também, olha o que nós estamos perdendo, por causa da nossa rejeição. E aí, porque se de fato de terem 15 agora, sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Diz assim, que coisa maravilhosa seria esta nação toda se converter, a nação toda, o israelita, naquele tempo, isso é uma palavra para aquele tempo, o que seria eles se converterem? Que bênção seria para o mundo? Se por causa do pecado deles, da rejeição deles, o mundo me conhece e tem acesso à graça e à salvação, imagine se esse povo fosse fiel. Imagine. E Deus estava orando e torcendo, né? Podemos dizer assim. Aí, outra testemunha, os patriarcas, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, falando com gentios aqui, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Vocês são ramos e foram enxertados na oliveira. Não te glories contra os ramos, porque se eu fiz isso, né, se eu fiz isso com a oliveira, né, se eles foram deixados de lado como povo, e eu escolhi a vocês agora, a todos os remanescentes israelitas e vocês, então cuidado, hein? Não se ensoberbeça, mas tema, aqui diz o verso 20, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme, mas não te ensoberbeça, não diga, os judeus agora sou eu, não diga isso daí, certo? Aí vai falar sobre outras coisas, um verso bem bonitinho, é o 23, assim, Deus é poderoso para os enxertar de novo aos judeus, certo? Então ninguém está perdido, todo mundo pode fazer parte, todo mundo. E aí o próprio Deus, a testemunha, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Aí vem um parêntese, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos judeus. Alguns acham assim, Deus tem um número de gentios para se converterem. Quando eles se converterem, então Israel volta a ser o que era. Não é isso que está dizendo aqui, não. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, todo Israel remanescente. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí fala da aliança, fala da sabedoria, a graça de Deus agindo para que o israelita se convertesse ao Senhor, para que ele entendesse. E termina com um salmo.
O 32 também, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Quer dizer, Deus não criou a desobediência, fomos nós, né? Pelas atitudes humanas, nós o rejeitamos lá no Éden. E Adão e Eva, nós todos, através deles, disseram, Senhor, eu quero seguir o diabo. É exatamente isso. Então nós estamos presos. Precisamos de um libertador, o Senhor, tanto para israelitas como para gentios, para fazer parte do Israel espiritual. E termina, é um pequeno salmo aqui, né? Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Nada, ninguém, porque ele é soberano. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o Senhor quem escolheu Israel. Israel rejeitou o Senhor. Houve uma abertura para todos os povos do mundo serem um novo Israel. É essa a ideia. E Deus vai restaurar a bênção de Israel para todos. E os remanescentes de Israel serão muito bem-vindos. Serão salvos. Oxalá que todos fossem salvos. Essa é a ideia de Deus. Muito lindo, né? Que Deus abençoe você. Que possamos não rejeitar o Senhor. Somos nós quem o rejeitamos. Vamos pedir sua bênção. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre nós. Nós queremos ter Jesus em nosso coração. Nós queremos receber a bênção da graça e da salvação. E queremos estar enxertados na oliveira aqui, ou na videira de João, capítulo 15. Nós queremos estar ali para receber a seiva e a vida. Em nome de Cristo, amém. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito da salvação. Do ponto de vista bíblico, nós somos salvos. Letra A, somente pela fé. Letra B, somente pelas obras. Ou letra C, pela soma da fé mais as obras. Qual opção você acha que é a certa? Se fizéssemos esta pergunta ao apóstolo Paulo, ele escolheria sem dúvida a opção A. Para ele, nossas boas ações ou boas obras não são a causa da nossa salvação. Pelo contrário, elas podem até mesmo atrapalhar o processo. Veja o que ele declara em Romanos capítulo 11, verso 16. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Para Paulo, a salvação é de graça, e não pelas nossas boas obras. Se nossas boas obras nos pudessem salvar, a salvação não seria de graça, seria uma recompensa. Mas e quantas obras? Não são importantes? Não precisamos obedecer? A resposta é sim. Porém, a obediência ou as boas obras não são para nos salvarmos, mas porque já estamos salvos. Ou seja, elas não devem ser realizadas para alcançar a salvação, mas como gratidão pela salvação recebida de graça. Uma história nos ajuda a ilustrar esta questão. Conta-se que em um comércio de escravos, um senhor se aproximou e comprou um escravo jovem por um preço muito alto. O escravo, de forma agressiva e revoltado, olhou para o seu comprador e disse: "O senhor pode me bater, pode me matar, mas eu não vou trabalhar para ninguém." O senhor ficou calado e o levou para casa. Lá pediu aos seus criados que levassem o escravo para tomar banho e lhe dessem roupas novas e lhe trouxessem para jantar. O escravo, ao ver o tratamento diferenciado, desconfiou que o senhor queria lhe conquistar a confiança. E então novamente declarou: "O senhor pode tentar me agradar ou me conquistar, mas eu não vou trabalhar para o senhor." O senhor então o convidou para ir a um quarto ao lado do seu, e então lhe explicou: "Eu fui casado com uma escrava e tive um filho com ela. Porém, há uma semana ele morreu e seu quarto ficou vazio. Quando fui ao mercado hoje e lhe vi, lembrei do meu filho. Por isso te comprei. Não quero que você seja um escravo. Eu quero que você seja um homem livre e more nesta casa e ocupe o lugar neste quarto que pertencia a meu filho." A história conta que quando o escravo viu o tamanho do amor daquele homem, ele se ajoelhou aos seus pés e declarou: "Senhor, a partir de hoje eu te servirei até o último dia de minha vida." Veja, o escravo passou a obedecer não por obrigação, mas por gratidão ao resgate gratuito que recebeu. Assim deve ser nossa vida cristã. A salvação da escravidão do pecado é recebida de graça. A nossa obediência a Deus é símbolo de nossa gratidão.